Olá, boa noite, meus amigos. A paz do Senhor a todos. Hoje aqui estamos fazendo mais uma casa de paz ao vivo dos nossos lares. E eu tenho uma palavra hoje para poder abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Perdoe que é a primeira vez a esse desconforto mesmo, mas na medida do possível a gente vai se ajustando aí. Eu queria agradecer mais uma noite, uma vez estar aqui, para poder falar do Senhor, para falar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E eu queria agradecer desde já a sua presença, que é muito importante para cada um de nós. Nessa noite eu queria falar um pouco, meus irmãos, sobre o medo que talvez às vezes tem impedido as pessoas de sair dos seus lares, de viver a comunhão com Deus maior. Eu falo não só de igreja, no nosso dia a dia. E Deus me trouxe uma palavra aqui no meu coração e eu queria trazer para vocês nessa noite. Mas antes disso eu queria agradecer a todos que têm se empenhado em nos ajudar nessa caminhada, porque é uma preocupação muito grande, meus irmãos, de estar levando a palavra de Deus para cada casa, para cada família. Nós entendemos que tem pessoas que não têm dificuldade de ir, algumas pessoas já de idade que têm algum problema de saúde, e também nós não queremos que essas pessoas se exponham dessa forma. Então nós estamos fazendo esses cultos nos lares, ao vivo, como nós temos feito também na Casa do Senhor, às quartas-feiras, às 8 da manhã, às 7h30 da noite, e no domingo também o culto de manhã, às 8 horas da manhã, e às 18h30, tá? Para a gente poder se alinhar e se fortalecer, porque esse é o nosso objetivo. A preocupação da igreja hoje com o povo é que a gente venha estar, mesmo dentro dos nossos lares, na nossa casa, fortalecidos por uma palavra. A Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade, e a verdade, ela nos libertaria. E essa é a nossa certeza. Não adianta estar aqui, meus irmãos, querendo falar de algo que eu não conheço, tá? Algo que eu nunca tive uma intimidade, algo que um dia eu nunca conheci. Falamos com a autoridade daquele que é o nosso Criador, daquele que verdadeiramente tem nos ouvido as nossas orações, e isso é muito importante. Já está chegando aqui no nossa like aqui o pastor Marcos, a nossa irmã Rosângela. Minha irmã, que Deus te abençoe. Pastor Marcos também, muito obrigado por essa oportunidade, que possamos ter mais essa oportunidade de estar falando de Deus, de estar buscando a palavra dele. E eu creio que em cima disso, quando tudo isso acabar, não só a nossa igreja, mas o nosso também interior vai estar muito fortalecido, porque é um alimento que nessa noite você está tendo, é um alimento que nós temos tido nas outras reuniões, nos outros cultos, nos lares. Isso é muito importante, estar fortalecido, porque ninguém, meus irmãos, consegue ficar de pé sem se alimentar, tá? A gente entende isso. Por isso que nós temos visitado através desses cultos, através do Facebook, que você possa também chamar seus familiares para poder participar, porque é um tempo curto, mas algo objetivo. Amém? E eu creio nisso. Eu creio que vocês que estão nessa condição de estar acompanhando, de estar passando para os seus amigos, isso é muito importante. Esses dias eu tive até algumas experiências próprias minhas. Está chegando também aqui o Mateus. Deus te abençoe, Mateus. Esses dias eu tenho tido algumas experiências com isso. Pessoas que não estão podendo ir na casa de Deus, não só de dentro da igreja, mas também pessoas que são conhecidas de algum irmão e têm nos procurado para poder orar, para poder dar uma palavra, e graças a Deus isso tem fortalecido. Na quarta-feira mesmo eu tive essa oportunidade de estar na casa de Deus, estava lá no culto, e uma irmã que, não vou falar o nome aqui que não convém, tá? Isso é uma coisa íntima, mas uma irmã que, quando começou o pastor Paulo a louvar, ela passou a mensagem para o meu celular, perdão, que ela estava querendo uma oração, que ela não tinha passado o dia bem, e estava com medo, com receio.
né? E ela pediu se eu pudesse orar, meus irmãos. Eu não perdi tempo. Estava eu, pastor Denilson, eu pedi pastor Denilson para ficar ali na porta, subi lá em cima no escritório, dei uma palavra para ela e orei. E graças a Deus, meus irmãos, quando eu cheguei em casa, ela me mandou a mensagem que ela estava bem, já tinha sentido um alívio e com certeza no outro dia também passei mensagem para ela, falei que, ó, pastor, eu tive uma noite abençoada. Então, olha a importância da gente ser referência dentro da igreja, meu irmão. Não estou falando só de pastores, não. Você que é membro, você que é um obreiro, você que tem ministérios dentro da casa do Senhor, começa a se espelhar nisso. Começa a colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro de você. Entende? Então, hoje eu me sinto muito bem. Não que eu queira ser o cara, não quero. Eu quero ser usado por Deus. E quando a gente abre essa porta do nosso coração, Deus começa a entrar, Deus começa a colocar pessoas ao seu redor para você poder estar ali ajudando. Irmãos, basta uma palavra, que essa palavra pode mudar a noite, a vida daquela pessoa lá de fora. Basta uma oração e tudo pode ser mudado. Então, esse é o momento, perdão, que eu creio que depois de tudo isso, vai ser formado um caráter muito bom na vida de muitas pessoas. Está aqui nossa obreira Glória Maria também, o Antônio, meu amigo, a paz, meu irmão. Né? Falei com ele que ia fazer o culto hoje, falei para o Gilberto, vou ver, amém, meu Deus te abençoe você, sua casa, sua família, um amigo que eu tenho no meu trabalho. Então, o que a gente tem entendido é isso, é que Deus tem nos fortalecido em cima disso. Então, que a partir dessas noites, dos cultos que têm sido feitos na casa, nos lares, você possa estar participando, colocando aqui para a gente poder orar. Vai ser breve, mas eu creio que Deus possa falar no seu coração. A mensagem que eu quero trazer para você hoje está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Amém? 2 Reis, capítulo número 6, a partir do versículo 8. Hoje a gente vai falar um pouco, como falei aqui no início, sobre um medo que muitas das vezes tem impedido pessoas de saírem, de fazer os seus afazeres, né? De concluir os seus objetivos. Irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Não estou falando para você se arriscar aí fora não, tá? Mas eu quero botar para você nessa noite que nós precisamos crer mais no Deus que nós servimos. Nós precisamos mais dar crédito. As pessoas hoje, meus irmãos, têm dado crédito ao que as reportagens têm falado. Vem cá, onde está Deus nisso tudo? Aonde está Deus na sua vida? Aonde você tem colocado a sua confiança, que você tanto fala que confia em Deus? Amém? E nós precisamos entender isso. Eu entendo. Um dia até falei com uma irmã sobre isso. Minha irmã, ela falou que ela estava querendo ir na igreja, mas não estava sentindo paz, não estava sentindo necessidade. Eu falei, minha irmã, ora a Deus. O que Deus fala no seu coração, faça. Eu não posso falar se você tem que ir, a senhora tem que ir, não. É preciso buscar essa intimidade com Deus, para que Deus possa falar através da oração, através da palavra, através dos profetas, através dos pastores, através de pessoas que verdadeiramente você vê que tem uma intimidade com Deus. Quantas das vezes eu ligo para alguns amigos, eu ligo para algumas irmãs que eu tenho uma intimidade maior na igreja, eu pergunto, eu tento concluir aquilo que Deus falou comigo e graças a Deus tem dado certo. Vamos lá em 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo 8. Diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E se guardou ali não uma nem duas vezes. Versículo de número 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber
quem dos nossos é pelo rei de Israel? Versículo de número 12. E disse um dos seus servos: não o rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que todas as vezes que o rei da Síria tentava contra o rei de Israel, em sonhos, Deus ouvia os sonhos do rei da Síria e falava com Eliseu, o profeta do Senhor. Mas a Bíblia diz que antes que tudo acontecesse, mesmo de tantas ciladas que aquele rei fazia, antes de o rei de Israel passar por aquele lugar, Deus enviava Eliseu e avisava ao rei que era para ficar, ou passar, ou ir. O que eu quero te trazer de entendimento nessa noite, meus irmãos? Verdadeiramente, nós concluímos aqui que Eliseu era uma pedra no sapato do rei da Síria. Amém? Ele era um obstáculo que tinha para que todas as emboscadas que ele armava para o rei de Israel não pudesse pegar ele de calças, podemos dizer, calças arriadas. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite, meus irmãos, é a unção que havia sobre esse homem. A intimidade que esse homem tinha com Deus, a ponto de tudo que acontecia em sonhos com o rei da Síria, Deus avisar ele mandar que o rei não fosse ou ficasse. Sabe o que eu quero trazer para você nessa noite, meus irmãos? Nós precisamos dar mais ouvidos à palavra de Deus. Nós precisamos, em todos os momentos, dar crédito. Naquela época, eles usavam muito profeta, que eles não tinham essa intimidade com Deus. Hoje, você tem o seu irmão do lado, você tem o pastor na igreja, amém? Você tem um obreiro, você tem um evangelista. Tantas pessoas que se encontram ali e são ungidas não pelo homem, são ungidas por Deus. Lembra do caso de Saul? Saul foi levantado como rei, tentou matar Davi, você já conhece a história, mas mesmo nessa perseguição toda que Saul tinha com Davi, a Bíblia diz que Davi sempre o reconhecia como ungido do Senhor. Irmãos, é necessário que venhamos acreditar nos profetas. Se está dentro da palavra, creia e vai em frente. Se está escrito, meus irmãos, se você vê autoridade no profeta, em quem você confia como um irmão, como um obreiro, como um pastor, irmãos, não retroceda. O que nós temos visto aí fora, que as palavras que têm sido pregadas, irmãos, têm levantado sim povo, que verdadeiramente tem ouvido e praticado. Mas tem muita gente que está ouvindo a voz de Deus e está deixando o tempo passar. Aí vem o quê? Vem o medo, vem a opressão. Porque eu não posso sair, porque eu vou ser tocado por esse vírus. Irmãos, nós não vamos colocar ninguém à prova aqui. Mas você e eu somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? E se nós temos essa oportunidade de hoje mostrar que nós somos, não estou falando para você se meter em qualquer lugar, não. Amém? Eu trabalho no Rio. Eu, meu irmão, alguns irmãos, e eu vou de carro, eu venho de carro, me cuido, eu chego em casa, antes de dar um abraço na minha esposa, um beijo na minha esposa, na minha filha, no meu pai, na minha mãe, eu me cuido, vou tomar um banho, passo álcool na mão para poder estar ali com eles. Então, há um cuidado, sim, mas eu preciso entender que aquilo que Deus tem falado comigo, eu preciso obedecer. A Bíblia fala que esse rei de Israel, ele obedecia as palavras de Eliseu. Mas mais na frente a gente vai ver aqui que um homem que andava com Eliseu, amém? Talvez tenha a atitude que muitos de nós temos tido hoje. Eu ouço a voz de Deus, eu sinto a presença de Deus na minha vida,
mas eu não consigo dar passos na frente. Por quê? Hoje eu falei com uma pessoa, até no meu trabalho, se eu não me engano, sobre isso. Estava conversando eu e o meu amigo Antônio lá, e passou uma irmã que pediu até para fazer oração pela filha dela, que estava internada no CTI, entubada com esse vírus. E hoje ela falou, ó, ela já foi para um quarto, já saiu daquele estado ali para poder, né, estar numa enfermaria. E eu falei para ela, minha irmã, amém. A Bíblia, o que eu falei para ela, a gente confia ou não confia, nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos ficar em cima do muro. Está aqui também a minha prima Isabel, lá de Araruama. Isabel, que Deus te abençoe. Dá um abraço em toda da família aí, o Antônio, a Adriano e todos aí. Amém? Deus te abençoe. Então, Denise também. Então, meus irmãos, é o que eu estava falando. Nós precisamos crer mais em Deus, nos profetas, nas palavras que têm sido ministradas, irmão. Se há alguma dúvida, quando alguém falar alguma coisa para você de Deus, vá na Bíblia e busca. Vê se há referência naquilo ali. Não fica em cima do muro. Sabe por que essas coisas estão passando? Tem pessoas perdendo tempo com coisas tão banais. Dê crédito à palavra de Deus. Dê crédito. Aqui no versículo 14 diz assim, ó. Então enviou para lá cavalos e carros. Olha só, hein? E um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Amém? Que faremos? Praticamente é o que nós temos visto nos dias de hoje. Eu tenho que sair para trabalhar, mas o vírus tem aumentado, as mortes no mundo, no Brasil, têm aumentado. Senhor, o que eu farei? Como que eu vou sair? Como que eu vou trabalhar? Como eu vou trazer alimento para dentro da minha casa? Foi o que o moço diz aqui para Eliseu. Senhor, e agora? E agora o que eu faço? O que a gente faz? Aí eu volto um pouquinho naquilo que eu estava dizendo para você aqui, meus irmãos. Esse moço de Eliseu, o servo de Eliseu, não andava com ele todos os dias? Não via a intimidade que ele tinha com Deus todos os dias? Não via que através da intimidade que Eliseu tinha com Deus, muitos livramentos foram dados ao povo de Israel? Mas só bastou as coisas apertarem um pouco, meus irmãos, que aquele moço perde o controle. Esquece quem é Eliseu, esquece quem era o Deus que estava com Eliseu. Ele fala aqui no final do versículo 15. Ai, meu Senhor, o que faremos? Meus irmãos, como falei aqui no início, ou a gente confia, ou não confia. Uma vez eu falei, fiz um culto na igreja e Deus usou a minha vida e aquilo também trouxe para mim, tá? Não adianta a gente estar dentro de templos, dentro da igreja, louvando e glorificando a Deus. Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Mas no momento de aflição a gente esquece de Deus. Muitas pessoas criticam o discípulo Pedro, né? Mas Pedro foi o único que quis viver quando ele vê Jesus, né? E através da voz de Jesus ele reconhece e pisa dentro da água. O que ele afundou é outra mensagem. Mas eu quero falar com você o reconhecimento que ele tem, que Pedro tem com Jesus. Reconhece e desce do barco para fazer algo para mim, para você, hoje talvez impossível. Mas ele viveu o sobrenatural de Deus. Se você e sua casa, meus irmãos, se você quer viver o sobrenatural de Deus, começa a acreditar mais nesse Deus ao qual nós servimos. Começa a acreditar mais nas palavras que têm sido ministradas dentro do teu coração. Os cultos têm sido gravados. Olhe alguns dias depois. Nós não estamos tendo culto às terça e quinta e sábado, irmão. Não deixe de se alimentar. Vai lá, puxa no Facebook, no seu WhatsApp, veja esses cultos. Começa a se alimentar mais.
E através disso, eu creio que a sua casa vai ser fortalecida. Mesmo aqueles que não conseguem, comecem a profetizar dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, é necessário crer em Deus. É necessário acreditar nas promessas dele para a sua vida e para a minha vida. Não estou aqui criticando esse moço do profeta Eliseu, não. Mas eu quero te dizer mais uma vez, meus irmãos, nós precisamos ver quem está ao nosso lado. Amém? Eu sempre falo com meu irmão, falo com minha esposa sobre isso. Tenho um grande carinho pelo meu pastor Marco, pelo pastor José, pastor Denilson, pastor Paulo, pastor Alexandre, pastora. Mas como o pastor uma vez pregou lá, a minha referência a eles. O meu modo de vida é com Jesus. O louvor está ao lado de pessoas tão abençoadas e ungidas como eles são. A obreira Glorinha, a Rosângela, não é, Rosângela? Precisa voltar, minha irmã. Deus te abençoe. Isso que eu estava falando. Confia. Vamos ver aqui no texto, para a gente poder adiantar um pouco aqui. No versículo 16 diz assim, ó. E ele disse, Eliseu falando para o moço, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Amém? Mais são os que estão com nós do que com eles. Você é ungido do Senhor. A senhora é ungida do Senhor. A sua família está debaixo de uma proteção espiritual por sua causa. Mas tem que continuar crendo. Olha o que ele disse aqui, ó, no final. Mais são os que estão conosco, que é o nosso Deus, do que os que estão com ele. Versículo 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? No versículo 15, meus irmãos, se a gente vê aqui no final, diz assim, ó. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Glória a Deus. Amém? Mas aqui há a provisão de Deus. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A sua casa está cercada, meus irmãos, com esses carros de fogo, com cavalos vindos do reino do Senhor, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. Amém? 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere e peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. No 17, algo muito interessante. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço que te lhe abra os olhos para que veja. Sabe o que nós precisamos nos dias de hoje, irmãos? Abrir os nossos olhos espirituais para enxergar quem está ao nosso redor. Para enxergar que mesmo que nós não vejamos com nossos olhos naturais, o Senhor tem enviado os anjos para guardar a sua casa, a minha casa, a nossa família. E crer que quando você colocar os seus pés, seja onde for, Deus vai contigo. Deus não vai permitir que mal nenhum chegue à tua casa nem à tua tenda. Mas é necessário crer em Deus. É necessário crer, meus irmãos. É necessário pedir a Deus todos os dias que abra os nossos olhos espirituais. Talvez você amanhã vai acordar cedo. Eu te peço alguma coisa. Não veja reportagem nenhuma antes de orar a Deus. Não veja o que está acontecendo aí fora primeiro, antes de entregar o seu dia, a sua casa, nas mãos do nosso Criador. Amém? E creia que maior o que está em nós, maior o que está conosco do que se encontra aí fora. Isso tudo vai passar.
Mas quando tudo isso passar, meus irmãos, que nós possamos sair dessa guerra mais fortes do que nunca. Aproveite esse momento para fortalecer a família, para fortalecer a sua casa, seus amigos, né? Com palavras, procure. Se você não tem visto algum amigo há algum tempo, tente entrar em contato com ele, pergunte como está a casa dele e manda uma palavra para ele. Todos nós temos esse direito. Às vezes eu até falo isso lá na igreja. As pessoas pensam que só os pastores que têm que dar conselho, palavras. Não, você também é ungida do Senhor. Você também tem vida com Deus. Eu creio nisso. Eu creio até o fim. Se amanhã você me decepcionar, né, o que eu posso fazer? Mas uma coisa eu entendo. Hoje eu tenho que acreditar que você, principalmente que está nos assistindo, tem a unção do Senhor para a tua vida. Amém? Rosângela está falando aqui. Eu creio, né, Rosângela? Glória a Deus, glorinha. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos lá em 2 Crônicas, rapidamente. Capítulo de número 20. Mais na frente um pouquinho aí. 2 Crônicas 20. Amém? Júnior Alves. Júnior, Deus te abençoe, Júnior. Deus te abençoe. 2 Crônicas 20. Como eu estava falando aqui, isso aqui é tudo dentro da palavra, tá? Sem fugir, sem sair. Eu falei sobre a gente estar crendo naquelas pessoas que estão ao nosso lado como uma liderança espiritual. Hoje, mesmo exercendo um cargo de pastor auxiliar, mas a minha liderança espiritual, pastor Marco, pastor José, os obreiros, tá? Pessoas que andam do nosso lado ali com a mesma visão, para mim também é uma referência espiritual. A Bíblia fala lá em 2 Crônicas 20, 20, olha o que diz aqui, 20, capítulo 20, versículo de número 20, diz assim, ó. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, amém? Vosso Deus, estareis seguros. No finalzinho, credes nos seus profetas e prosperareis. A gente volta um pouco na palavra. Se naquele momento ali o moço de Eliseu tivesse crido no profeta, ele não ficaria em desespero. Mas é uma sequência, certo? Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros, meus irmãos. Leve isso para a tua vida. Procura essa intimidade com Deus. Não estou aqui criticando ninguém, mas Gilberto mesmo, eu preciso passar pelo que Jesus falou com Pedro. Se converter todos os dias, para que eu possa edificar minha casa, a igreja. Eu preciso me converter e crer no Senhor. Esse momento aí de quarentena, meus irmãos, nós temos tirado fruto de muitas das coisas. E uma delas é essa. Eu preciso acreditar mais no Deus que eu sirvo. Antigamente, breve testemunho sobre isso. Antigamente, para fazer isso aqui, tá na frente de uma câmera, talvez numa igreja, para mim era coisa que eu nunca pensei em fazer. E na minha própria infância, mesmo no colégio, depois de uma certa idade, quando eu tinha trabalhos, quando eu tinha alguma coisa que apresentar, eu fazia tudo. Mas no dia que ia apresentar trabalho, o que eu fazia? Eu faltava, eu fugia dali. Porque eu nunca gostei de ficar. Mas sabe o que acontece hoje? Sei que ainda tem que aprender muito. Mas falar de Deus para mim é um prazer. Tá? Falar do Senhor, para mim hoje é um prazer. E eu tenho prazer de falar de Deus. Mesmo na minha dificuldade, mesmo na minha, talvez, meu nervoso algumas vezes, mas eu tenho prazer de falar do Senhor.
Eu posso dizer hoje que eu tenho aprendido muito com Deus a conduzir a minha casa, a minha família, as pessoas que se encontram ao meu redor. Eu consigo ser talvez uma experiência boa para as pessoas que estão ao meu lado. Mas eu não posso parar por aí, meus irmãos. Não posso. Eu tenho que acreditar mais em Deus e nos profetas que Deus tem colocado ao meu lado para poder edificar a minha casa, a minha família, para poder ajudar famílias que estão sendo destruídas pelo inimigo que tem entrado e tem colocado esse medo, essa opressão de não sair, de não buscar, e até dentro do seu próprio lar. O medo tem sido tanto que tem até se esquecido de orar ao Deus que nós servimos. Amém? Rapidamente, para a gente terminar aqui, 2 Crônicas, último versículo, 2 Crônicas 32, versículo de número 7. Crônicas, 2 Crônicas, Segunda Crônicas 32, versículo de número 7. Dona Alda, Deus te abençoe também, Dona Alda. Deus derrame sobre a sua vida uma unção redobrada. Amém? Vamos ler aqui, ó. 2 Crônicas 32, versículo 7 diz assim, ó: esforçai-vos e tende bom ânimo. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria ou por causa do problema que se encontra aí fora. Nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele, no versículo 8, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Com ele está o braço forte. Mas nós temos um Deus vivo. A Bíblia fala, meus irmãos, que ele é o mesmo de ontem, e o de hoje, e será assim eternamente. Se você crê dessa forma, muita coisa vai mudar na sua casa. Muita coisa vai mudar na sua família. Muita coisa que você tem pensado negativo nessa noite já caiu por terra. E eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa noite é essa. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a sua casa, que Deus possa guardar a sua família em nome de Jesus. Mas eu queria fazer uma oração por você antes aqui. Queria que você preparasse seu copo com água. Queria que esse momento você tivesse essa comunhão com Deus e verdadeiramente maior que está conosco do que se encontra aí fora. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e amado Pai, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Te exalto, Deus, te louvo por mais uma vez sentir a Tua presença, Senhor, dentro do meu lar, sobre a minha família. E eu creio também, Senhor, sobre cada pessoa que nessa noite está, meu Pai, ligada nessa live junto conosco, Deus. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Deus, se há em algum lar, Pai, pessoas passando medo, Senhor, sentindo dificuldade de dormir, Pai, de viver, Pai, Deus, que em nome do Senhor Jesus, nessa noite o Senhor possa derramar essa unção sobre essa casa, sobre essa família, Deus. Como diz na Tua palavra, quando Eliseu pede a Deus que naquele momento abrisse os olhos do moço. Senhor, nessa noite eu peço a Ti, Pai. Abra os olhos espirituais, meu Pai, do Teu povo, Senhor.
Abra, meu Pai, para que nós possamos enxergar um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que tem toda a autoridade, meu Pai, de derramar sobre as nossas vidas essa paz, esse descanso que está escrito aqui em 2 Crônicas 32. Pai, que esse momento venha passar, Pai, de medo, Pai, de perseguição. Mas eu peço a Ti mais uma vez, Pai, derrama da Tua glória, Pai. Derrama da Tua unção, do Teu poder, meu Pai. Traga essa paz sobre esse lar, sobre essa família, Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre esse lar, Pai. Sobre esse coração. Senhor, quantas pessoas, meu Pai, se encontram talvez num leito de hospital, mas eu peço a Ti agora, Pai. Eu sei que, meu Pai, o Senhor é poderoso. Visita aquele lugar agora, Pai. Sonda aquele coração. Pai, tem pessoas que já estão no último momento de vida, porque o homem disse que é, mas a última palavra do Senhor. Então peço agora ao Senhor, visita aquele lugar agora, Pai. E traga paz, traga o descanso, traga o renovo, Deus, para aquelas vidas e para nossas vidas. É o que nós oramos, é o que nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus, você que crê dentro da sua casa, diga amém. Graças a Deus. Amém. Bebam todos da água, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu queria agradecer pela presença de todos que estiveram junto conosco nessa noite. Me perdoa algumas coisas que é a primeira vez, né? Mas eu creio que a gente vai ter muito mais vezes aqui nessa comunhão. Que Deus possa te abençoar. E não se esqueça que no domingo nós temos culto na igreja, com todos a preparação necessária. Há um objetivo sobre isso. Temos tido todo o cuidado necessário para poder preservar a sua vida, para que, se você sentir a vontade e a necessidade de ir, meus irmãos, se você vá. Se você ainda não se sente à vontade, fique na sua casa, acompanhe pelas lives, e eu creio que Deus vai te abençoar. Então, domingo, nosso culto, 8 horas da manhã, e à noite, às 6h30, é 1 hora de oração, de culto, até às 7h30. Que Deus possa te abençoar, te guardar e te proteger. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus.